Sobre o impacto dessas novas tarifas, a gente conversa agora com Héctor Sanches, da Ativa Investimentos. Héctor, é sempre um prazer conversar contigo, meu caro. Um ótimo dia, seja bem-vindo à Abertura de Mercado. Bom dia, Gabriel. Prazer estar aqui com vocês. Héctor, daqui a pouquinho saem dados de balança comercial lá dos Estados Unidos. E aí a gente está até um pouco confuso para saber o que se espera destes dados. Afinal, tinha tarifaço no ano passado, passou a não ter mais neste ano. A gente tem agora uma nova ameaça de tarifa por parte de Donald Trump. Qual que é a expectativa dos economistas? Como é que a gente enxerga hoje o mercado nos Estados Unidos diante de uma indefinição de quanto se cobra de imposto para entrar produto por lá? No final das contas, Gabriel, o que a gente tem assistido lá nos Estados Unidos diretamente é uma inflação maior. Então, os preços eles avançaram, né? É claro que a gente não está falando de um avanço de preços aos moldes brasileiros, né? Mas para os americanos é altamente sentido. Por enquanto, a balança comercial deles ainda não foi favorecida por esse processo tarifaço, né? No qual diversos produtos, diversas nações foram taxados. Os Estados Unidos ainda operam em déficit comercial, é um déficit grande, a expectativa é que até haja uma diminuição desse déficit, foi 60 bilhões de dólares no mês anterior e agora em abril deve ser algo ao redor de 55, mas ainda é um déficit gigantesco em termos mensais, né? Os Estados Unidos, principal produto ali vem na parte de maquinário, a parte de eletrônicos também, onde eles têm grande parte desse déficit, e isso explica um pouco das ações do Donald Trump, né? Associadas ali ao Sudeste Asiático, com grandes produções, a própria China sendo alvo desse tarifaço. Aqui o Brasil a gente acaba ficando numa situação um pouco delicada, né? Porque no final das contas o que nós exportamos para os americanos é a pauta de alimentação. Se a gente tiver uma sobretaxa do que vem e eles tiverem uma reciprocidade, como já tem lei aprovada aqui, eles vão perder bastante. Para o Brasil, é muito ruim, né? Porque nós somos uma economia relativamente mais frágil do que a economia americana, né? Enquanto eles produzem por ano 30 bilhões de dólares, a gente produz um. Então é uma discrepância muito grande e nós somos muito sensíveis a esse processo de tarifaço. Mas como o governo tem dito, ainda não tem nada acertado, não tem nada concreto em vigor. O que a gente assistiu nas últimas rodadas foi um Estados Unidos que buscou impor algumas tarifas para encontrar alguma negociação. De interesse aqui deles, aqui mais iminente, é a parte de produtos de terras raras. Então, exatamente para diminuir essa dependência dos chineses de um produto que eles têm grande déficit, que é o caso de eletrônicos. Héctor, a ameaça real dessas tarifas de 25%, os Estados Unidos abriram a investigação comercial, a gente vai ter até o dia 15 de julho para responder, para participar de audiências públicas, para mandar comentários, eles provavelmente vão sugerir algumas medidas corretivas para o Brasil. A gente vai aceitar ou não, tem negociação em andamento, as equipes de negociação de Brasil e Estados Unidos devem se encontrar nessa semana, então a gente nem sabe se vai ou não ter tarifa de 25% lá em julho. Até, por exemplo, um mês é talvez um mundo, um universo nos atuais padrões aqui da economia mundial. Tirando, por exemplo, o que eles colocaram como exceções, que são alguns produtos industriais, produtos alimentícios, tudo isso vai estar de fora dessa nova tarifação. A ameaça é realmente menor do que a gente tinha no ano passado, então faz sentido a gente talvez minimizar os impactos, ou como você diz, talvez por sermos uma economia ainda muito frágil, qualquer tipo de desarranjo entre nós dois, entre Estados Unidos e Brasil, pode causar impactos severos para a nossa economia. A resposta é sim para as duas perguntas, Gabriel. É menor do que nós tínhamos no ano passado, né, de dada essa lista de exceções, e ainda assim é muito relevante para a economia brasileira, uma economia que é robusta, tem grandes empresários, mas que é muito menor do que a economia norte-americana. E essas tarifas, com certeza, geram empecilhos às transações
comerciais. É simples pensar que se um produto era importado por 100, a partir do momento que tem uma tarifa de 25%, ele vai para 125. Uma parcela da demanda acaba ficando em um segundo plano, não querendo importar determinado produto, porque rompeu ali sua restrição, né, orçamentária. Então, no final das contas, é muito danoso. O Brasil é uma economia sensível, as alternativas elas não são tão vastas assim, né? Elas são relativamente escassas, e isso traz danos para a economia brasileira. Uma economia brasileira, inclusive, que tem diversos problemas internos, né? Mesmo associado ao fiscal, com problemas em alguma escala inflacionário que não consegue convergir para a meta de inflação. Então, assim, nós já estamos em um momento delicado. Esse processo de relação com os Estados Unidos deixa a situação mais complexa. Perfeito. E aí, por exemplo, falando sobre saúde da economia dos Estados Unidos, hoje o que parece talvez mais agudo de se levar em consideração para as projeções é guerra ou é tarifaço? Porque as tarifas parecem que perderam um pouco de força na narrativa de Donald Trump, foram um pouco escanteadas depois que foram derrubadas pela Suprema Corte. O que a gente talvez leva como fator principal para observar o que pode acontecer daqui para frente? É esse tarifaço que ainda não está muito formado ou é a guerra que parece não terminar? Donald Trump promete que em 3 dias vai ter um acordo com o Irã. Hoje é a guerra, com certeza. Tanto é que Donald Trump tem demonstrado uma grande força no sentido de buscar um acordo, né? Até tivemos uma rusga nesse final de semana, conflitos, ataques, e Donald Trump fez questão de, olha, ligou para Benjamin Netanyahu e tentou colocar panos quentes na situação. Então, nitidamente há uma atenção maior, uma priorização na questão da guerra, porque o petróleo bate diretamente na economia norte-americana e os índices de aprovação do presidente não estão tão grandes assim, ao passo que grande parte do processo inflacionário é atribuído a ele. Mas não podemos tirar o tarifaço do radar. É uma política de governo. Então, é algo que estruturalmente no governo norte-americano é uma pauta. Então, não foi derrubado pelo STF lá, esse tarifaço, mas eles já estão encontrando outras medidas. No caso, a investigação para com o Brasil foi uma das alternativas. Olha, há uma relação comercial desleal, né? E aí isso exige que haja algum tipo de punição. No final das contas, é uma alternativa ao tarifaço. Isso deve ser implementado para outras economias também. Conversamos com Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Ettore, é um prazer sempre conversar contigo, meu cara. Até uma próxima, um ótimo dia a você e toda a equipe. Prazer foi meu. Até a próxima, Gabriel. Valeu.